Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 11 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E começamos o nosso giro com uma notícia que interessa muita gente. O projeto de lei do governo federal que amplia a faixa de isenção no imposto de renda tem potencial de impactar um público estimado em 10 milhões de brasileiros com 100% de isenção. Outros 5 milhões estão no grupo que terá desconto progressivo. Ouça o que o presidente Lula disse sobre esse projeto. Nós estamos tentando livrar do pagamento do imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000. Estamos diminuindo o pagamento de imposto para quem ganha também entre R$5.000 e R$7.000, que é por volta de 85% da população brasileira. E nós estamos fazendo com que a compensação para beneficiar esses 15 milhões de pessoas seja fazer com que 141 mil brasileiros paguem um pouco mais do que paga, ou pagam um pouco de imposto de renda. E quer saber quantas pessoas vão ser beneficiadas em cada unidade da federação? É simples, basta entrar no nosso site radiogov.ebc.com.br, no menu Programas. Lá você encontra uma área exclusiva para cada estado brasileiro, numa aba chamada É Notícia em Seu Estado. Vale a pena conferir, hein? Você vai saber detalhadamente cada estado, quantas pessoas podem ser beneficiadas com essa medida aí da isenção do imposto de renda. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a estratégia Crescer em Paz, com 45 ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes de todo o Brasil. Vamos saber mais com Lucília Araújo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou a estratégia Crescer em Paz, com 45 ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes no Brasil. De acordo com o governo, a iniciativa busca prevenir violências, acolher vítimas, facilitar o acesso à justiça e garantir ambientes mais seguros, inclusive no meio digital. Outros ministérios e entidades da sociedade civil participaram também do projeto. Estão previstos investimentos de R$82 milhões ao longo do ano. No contexto da insegurança e vulnerabilidade, por exemplo, o governo conta com a criação de serviços públicos de prevenção e fortalecimento da atuação em escolas e comunidades. Já no eixo Justiça, está prevista a capacitação de profissionais, escuta protegida e fortalecimento da defesa de direitos. No contexto digital, haverá ações de segurança online, combate a crimes digitais e revisão da classificação indicativa. E para jornadas vulneráveis, são previstas estratégias de enfrentamento ao tráfico de pessoas e acolhimento de vítimas. Dentre as ações previstas pelo governo, destacam-se a verificação etária em serviços digitais e a recepção de denúncias online. O governo propõe ainda a implementação do projeto Jovens Defensores Populares em Direito, além de parcerias com a Unicef e instituições de ensino para ações educativas e preventivas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma produção de 330 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025. Lademir Filipim explica o que pode gerar esse volume, que pode ser o maior da série histórica. A safra de grãos 2024-2025 tem perspectiva de atingir o maior volume da série histórica, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
Com a colheita das culturas de primeira safra em ritmo acelerado, a produção está estimada em mais de 330 milhões de toneladas, um avanço de aproximadamente 32 milhões de toneladas em relação ao ciclo 2023-2024. O desempenho tem relação com o aumento da área plantada a algo em torno de 82 milhões de hectares. A projeção de condições climáticas favoráveis também é um fator importante para a estimativa de crescimento da produção. Dentre os produtos cultivados, a soja deve registrar o maior volume já colhido no país. A produção prevista é de 168 milhões de toneladas. O Centro-Oeste, principal região produtora do grão, deve registrar um novo recorde na produtividade média das lavouras, com quase 4 mil quilos por hectare. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E o Lademir Filipim volta com mais informações sobre o agronegócio brasileiro, que alcançou em março deste ano o segundo maior valor registrado nesse período do ano desde o início da série histórica. É recorde atrás de recorde. Vamos ver. O agronegócio brasileiro alcançou em março deste ano 15,6 bilhões de dólares em exportações. O valor é o segundo maior registrado nesse período do ano desde o início da série histórica. O montante representa um aumento de 12,5% em relação ao mesmo mês de 2024. Em março, o setor respondeu por 53,6% de todas as exportações do país. O avanço foi impulsionado principalmente pelo crescimento dos volumes exportados, que subiram 10,2%, enquanto os preços internacionais apresentaram alta de 2,1%. Além dos produtos tradicionais, o Brasil tem investido em segmentos com forte potencial de desenvolvimento. Itens como gelatinas, café solúvel, óleo essencial de laranja, pimenta do reino e rações para animais domésticos atingiram recordes de exportação e podem ganhar maior protagonismo nos próximos meses, especialmente em mercados da Ásia, Europa e América do Norte. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E o governo federal publicou uma portaria que regulamenta o reconhecimento de entidades e atletas de alto rendimento no tiro desportivo. A norma entra em vigor em 30 de junho. Vamos saber mais com Lucília Araújo. O governo federal publicou uma portaria que regulamenta o reconhecimento de entidades e atletas de alto rendimento no tiro desportivo. A norma, assinada pelos Ministérios do Esporte e da Justiça e Segurança Pública, entra em vigor em 30 de junho. A portaria estabelece critérios objetivos para reconhecer confederações e ligas nacionais da modalidade e define regras para classificar atiradores de alto rendimento. O objetivo, segundo o governo, é promover segurança jurídica, padronização e transparência. Segundo o texto, as entidades devem estar registradas e vinculadas a federações internacionais reconhecidas pelo COI. Fica obrigatória a adoção de códigos de ética, proibindo o discurso de ódio, discriminação, intolerância e proselitismo político. Além disso, o ranking nacional deve ser regulamentado, baseado em competições presenciais, com árbitros credenciados e abrangência nacional. A portaria estabelece ainda a definição de critérios para reconhecimento de atletas de alto rendimento, permitindo acesso a benefícios legais, como mais munição e uso de armas de uso restrito. De acordo com o governo, o ranking nacional das modalidades vai ser atualizado anualmente e comunicado à Polícia Federal, que poderá editar normas complementares. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E vamos agora falar de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o público do CadÚnico ocupou grande parte do saldo positivo dos mais de 400 mil empregos gerados no Brasil em fevereiro de 2025. Lademir Filipim, é com você.
O público do Cadastro Único ocupou grande parte do saldo positivo dos mais de 400 mil empregos gerados no Brasil em fevereiro de 2025. O programa foi responsável por 253 mil novas vagas preenchidas, quase 60% do total. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, revelam que, no geral, o número de empregos teve um crescimento de 40,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Dentro do Cadastro Único, o programa Bolsa Família obteve destaque na geração de oportunidades, com mais de 170 mil postos de trabalho. No balanço dos 2 primeiros meses de 2025, o país acumula a criação de aproximadamente 575 mil novos postos de trabalho, um aumento de 19,5% em relação ao mesmo intervalo em 2024. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Olha, sabe o que isso me lembra? 60% das vagas dos novos empregos que surgiram no Brasil ocupados aí por quem estava no CAD único, né? Ou seja, gente que recebe a ajuda do Bolsa Família para sobreviver, né? E aí, isso eu lembro do ministro, não me lembro do ministro, eu vou contar o milagre, mas não vou lembrar o nome do santo, né? O ministro falando, olha, isso aí é a prova de que essa história de que quem está no CAD único, quem está recebendo Bolsa Família não quer mais nada, encostou o burro na sombra. Não. Se o cara melhorar de vida, ele sai do Bolsa Família porque ele, na verdade, está procurando um emprego para ganhar a sua vida dignamente. Está aí um dos exemplos, uma das situações, esse saldo positivo de mais de 400 mil empregos, sendo que 60% ocupados aí pelo público do CAD único. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e ICMBio conseguiu reduzir os alertas de desmatamento na área de proteção ambiental APA do Tapajós em 41%. José Carlos Andrade conta como isso aconteceu. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, conseguiu reduzir os alertas de desmatamento na área de proteção ambiental do Tapajós em 41%. De acordo com o governo federal, isso foi possível graças à instalação de uma barreira de fiscalização permanente na rodovia Transgarimpeira, em Itaituba, Pará, em dezembro de 2024. Além disso, a área desmatada caiu 76%, de 67,08 km² para 16,26 km². Ainda segundo o governo, a estrutura mantida com apoio de forças de segurança permitiu lavratura de 7,9 milhões de reais em multas, a apreensão de 56 milhões de reais em bens e embargo de 3.800 hectares. A presença constante dos fiscais foi apontada como fator decisivo para os resultados. Em abril, numa operação com apoio aéreo, desativou 3 garimpos ilegais e destruiu equipamentos e acampamentos clandestinos. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Assunto Federal. Como é que está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos ouvintes do Assunto Federal. Bom, o final de semana deve ser bastante quente, úmido, bastante instável, principalmente em áreas da Amazônia. Por lá, bastante nebulosidade e chuvas que já devem ocorrer no início do dia. Pontualmente podemos ter algumas intensidades e acumulados expressivos, especialmente em área do Amazonas, do estado do Pará, Acre, em algumas localidades. O nível dos rios aí dessas regiões está bastante elevado, o que preocupa em algumas cidades, pode provocar aí, podemos ter, não só no sábado, mas como no domingo, alguns alagamentos em áreas aí desses estados. Também deve chover ali pelo norte, em áreas do Tocantins, do Pará e também do Amapá, pontualmente, também com condição para chuva forte. Na região nordeste do Brasil, áreas de instabilidades devem manter as chuvas entre
Centro, Maranhão, Piauí, Ceará, áreas do estado da Bahia e o interior do sertão nordestino. Pontualmente, a chuva deve ser severa, acumulados expressivos em curto intervalo de tempo. Não descartamos, inclusive, a ocorrência pontual de rajadas de vento que podem superar os 60 e até os 80 km por hora e podemos ter pontualmente queda de granizo. Já no sudeste do Brasil, tempo mais aberto, principalmente no interior da região, na faixa litorânea, principalmente litoral do Espírito Santo, pontualmente algumas áreas do litoral de São Paulo, alguma chuva rápida, passageira e de fraca intensidade. No centro-oeste brasileiro, tempo quente, úmido, com pancadas de chuvas, especialmente no período da tarde, aí em áreas do Mato Grosso, do estado de Goiás e pontualmente do Distrito Federal. Chamamos a atenção aí para a madrugada deste sábado, no decorrer também do sábado, e situação que deve perdurar pelo domingo, em áreas do Mato Grosso do Sul, áreas de instabilidades que chegam do Paraguai, pode provocar também rajadas de vento de 80 até superando 100 km por hora, queda de granizo e chuva também, acumulados expressivos em curto intervalo de tempo. Ali pelo sul do Brasil, a chuva começa a chegar aos pouquinhos, especialmente pelo Rio Grande do Sul, porção norte e faixa leste do Rio Grande do Sul, e também no decorrer do sábado começa a instabilidade pontualmente em áreas do estado do Paraná e de Santa Catarina. A chuva pode ser mais intensa, especialmente no domingo nesses estados. As temperaturas estarão elevadas, podendo as máximas atingir aí boa parte das regiões, valores em torno de 35 até 38 graus. Do Instituto Nacional de Meteorologia em Brasília, fala Olívio Bahia. Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que fazem aniversário nesta sexta-feira, 11 de abril. Parabéns para Coxim, no Mato Grosso do Sul, Heliópolis, na Bahia, Guaraí, no Tocantins, Cafelândia, em São Paulo e Papanduva, em Santa Catarina, que completam mais um ano hoje. É aquele esquema, né? Eu abro aqui o Comunica BR para saber como é que está chegando o governo federal na sua cidade. E olha, tenha curiosidade, Coxim, peguei um atleta lá que tem Bolsa Atleta. Um bolsista nascido no município de Coxim, Mato Grosso do Sul, contemplado aí, o apoio previsto é de R$ 4.440, ele recebeu a metade, por enquanto, também está no início, né? Estamos essa posição aqui é de fevereiro de 2024, recebeu 2.220, é um atleta na modalidade olímpica. Parabéns aí o atleta, parabéns Coxim. Heliópolis, na Bahia, outra curiosidade, banda Barões da Pisadinha, já ouviu falar? Já ouviu? Barões da Pisadinha é lá de Heliópolis, na Bahia. Bahia é cultura, é música, é alegria, né? Então fui ver aqui cultura. Lei Paulo Gustavo, R$145 mil transferidos para a Bahia, agora é no mês de janeiro, e na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, é a chamada Lei Aldir Blanc, o acumulado entre 2023 e 2024, R$117 mil foram transferidos aí e utilizados devidamente lá em Heliópolis, na Bahia. Guaraí, no Tocantins, uma das maiores plantações de melancia por gotejamento do mundo. Ocupa lá mais de 500 hectares e esses 500 hectares, que é até pequeno de falar em termos de grandes, né, latifúndios, produzem 25 mil toneladas de melancia a cada safra. E o Plano Safra lá tem 2 contratos já fechados, R$185 mil neste primeiro mês de 2025, com 150 mil em crédito concedido, 184 mil no total. No Pronaf também tem um contrato lá de R$35 mil, crédito já concedido aos pequenos agricultores via Pronaf lá em Guaraí, no Tocantins. Cafelândia tem em São Paulo, tem em Santa Catarina também, mas
mais. Cafelândia de São Paulo, que está fazendo aniversário hoje. Plano Safra acumulado agora nesse primeiro mês de 2025, R$655 mil concedidos no ano, um contrato com já fechado lá R$655 mil. E tem também os agricultores da agricultura familiar regularizando a sua situação lá, 9 agricultores com DAP, que é a declaração de aptidão ao PRONAF, e com CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, tudo regularizado lá em Cafelândia, São Paulo. Papanduva, Santa Catarina, tem IDH alto, é 0,737. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, uma medida que avalia aí o bem-estar de uma população, considerando indicadores não só financeiro, né, como renda, mas também educação e saúde. O IDH é divulgado anualmente pelo Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, chamado PNUD. Foi criado aí para contrabalançar a história do PIB, né? O PIB só leva as finanças em contas. O IDH leva, então, renda, educação e saúde. E o IDH de Papanduva é 737, que está no nível alto, que vai até 0,799, a partir daí é muito alto. Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, presente lá em Papanduva, agora, no primeiro mês de 2025, 4 projetos de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico foram beneficiados com recursos aí de R$9.810.000. Esses projetos vinham em elaboração e desenvolvimento desde 2023, fechado agora em janeiro de 2025 para Papanduva, Santa Catarina. Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h21. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Entrevista. Os gastos de estrangeiros aqui no Brasil nos 2 primeiros meses do ano aumentaram 10% em relação ao ano passado e ultrapassaram R$1,6 bilhão. Esse é o tema do Momento Entrevista de hoje. Eu e a jornalista Luciana Vasconcelos conversamos com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que repercutiu esses dados. Vamos ouvir. Presidente, a gente vai começar falando sobre esses dados que a gente acabou de falar, que mostram um aumento do turismo internacional no país. E como é que a Embratur vem colaborando para esse resultado e para a vinda desses estrangeiros para cá? Olha, o momento é extraordinário, a gente está batendo todos os recordes. 2024 foi o ano que a gente mais recebeu turistas internacionais no Brasil. Chegamos a 6,77 milhões de estrangeiros nos visitando e a gente bateu o recorde de receita. Estava falando de 1,6 bilhões de dólares. Não é de real, é de dólares. E é importante dizer, nós batemos em 2024, durante todo o ano, 7,3 bilhões de dólares. Isso significa, Luciano e Luciana, emprego e renda na veia. É geração de emprego, e é o primeiro emprego de muita gente. Quando a gente está falando do turismo, a gente pensa em quem viaja, mas tem que pensar em quem recebe, as cidades que recebem. Então, aquele que vai trabalhar no restaurante, que vai trabalhar numa pousada, que vai trabalhar no hotel, o motorista do táxi, o motorista do aplicativo, todos esses setores, é uma gama enorme de serviço, ganham quando o Brasil recebe mais turistas. E o Brasil nunca recebeu tanto turista internacional como recebe agora. A Embratur é uma empresa que é responsável pela promoção do Brasil, pela imagem do Brasil do lado de fora. E isso tem muito a ver com esse momento, tem muito a ver com toda a política internacional que o presidente Lula se preocupou em fazer, com as relações diplomáticas, com um bom diálogo do Brasil com o mundo inteiro, um chefe de Estado que é respeitado pelo mundo, e isso impacta o turista internacional. Ninguém quer vir para um país que está em guerra, que não respeita o meio ambiente, ninguém quer visitar um país que é racista, e o Brasil, portanto, se reposicionou no mundo e a gente está colhendo esses frutos, gerando emprego, renda e recebendo muitos turistas. Tem um dado interessante, né, presidente? Cerca de 95% dos negócios do mercado turístico brasileiro são de micro, pequenas e médias empresas, né? Esse pessoal está preparado para receber? Tá sim, e a gente está vendo isso nos números. Eu quero aproveitar para destacar a importância do Sebrae. O Sebrae é muito parceiro da gente. O Sebrae é um órgão que a gente tem aqui no Brasil, que capacita, que trabalha diretamente com esse pequeno, com esse micro empreendedor, né? Porque 95% do turismo é tratado por esse pequeno e por esse micro, que é quem gera emprego no Brasil. Quem gera emprego não é o grande empresário. Quem gera emprego
no Brasil, a massa de empregados é do pequeno e do microempreendedor. E o turismo trabalha exatamente com isso. Então, o turismo hoje é responsável por uma economia importante. 8% do PIB brasileiro hoje vem do turismo e o Brasil tem um enorme potencial. Eu costumo dizer, Luciano, que o turismo pode ser para o século XXI o que o petróleo foi para o século XX. Aliás, os países produtores de petróleo, hoje todos eles investem no turismo. Porque nós não vamos terminar o século XXI como a gente começou. O planeta não resiste a isso. A gente precisa criar uma nova forma de desenvolver, uma nova forma de gerar emprego e renda. E o Brasil tem um potencial turístico extraordinário. A gente tem sol, a gente tem praia, a gente tem natureza, a gente tem gastronomia, a gente tem uma cultura. E é isso que o mundo está buscando. O mundo está buscando o que a gente tem de bom. Isso nos ajuda a fazer um Brasil melhor. O Brasil não tem que ser bom para o turista. O Brasil tem que ser bom para o turista e bom para quem vive aqui. Então eu quero um Brasil bom para receber, porque eu quero um Brasil bom para viver, para criar meus filhos e meus netos, né? Então por isso que o turismo nos ajuda também a ter um Brasil melhor. E tem gente disposta também, né, para a gente trabalhar com isso tudo. Um outro dado também que é interessante é que houve um aumento de 12% no número de voos em 2025 com relação ao mesmo período em 2024. O que vem sendo feito para atrair mais voos em novos locais, para vir mais gente para cá? Você sabe, Luciano, que esse ponto é muito importante. Muita gente fala assim, poxa, mas a Europa recebe tanto turista. Você circula dentro da Europa de trem, você circula dentro da Europa de carro, você circula dentro da Europa com uma quantidade enorme de voos, inclusive mais baratos, né? O Brasil, a gente não circula dentro do Brasil de trem, infelizmente. Né? A gente não circula na América Latina de trem. A gente não tem essa possibilidade. Então a gente depende muito da malha aérea internacional. A gente está um oceano de distância da Europa, a gente está um oceano de distância dos Estados Unidos, dois mercados importantes desse turismo internacional. Então a malha aérea é decisiva para a gente aumentar. A Embratur tem uma equipe técnica muito qualificada e a gente fez muitas reuniões com as companhias aéreas internacionais. A gente tem um centro de inteligência de dados onde a gente estuda que país pode vir para cá, que época que ele vem, o que cada país gosta, porque o turista português não é igual ao turista alemão, que não é igual ao francês, que não é igual ao norte-americano. Então a gente sabe perfeitamente o que esses turistas querem do Brasil e a gente oferece, porque o Brasil tem de tudo, né? O Brasil é extraordinário. O Brasil tem todas essas possibilidades que nenhum país tem. Então a gente consegue oferecer o Brasil que eles querem e a gente amplia isso. E isso a gente cresceu. Só para você ter uma ideia, em 2024 a gente cresceu a malha aérea internacional em 18%. O mundo cresceu 10%. A gente cresceu 18%. E crescemos em todas as regiões, não foi só Sudeste, não foi só Nordeste, em todas as regiões. Então o Brasil está crescendo em todos os lugares, gerando emprego e renda e com cada vez mais voo para cá. Claro que a gente quer os voos mais baratos também, esse é um processo que a gente está na luta. Presidente, esse ano temos eventos internacionais aqui no Brasil, né? A cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, a COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém. Qual é a expectativa em relação a esses eventos? Olha, isso é muito importante. Primeiro que isso recoloca o Brasil no centro do mundo, né? Nós já fizemos o G20, nós vamos receber BRICS, a gente vai ter a COP30. Isso mostra que o Brasil deixou de ser um pária, né? O Brasil deixou de ser um país descartado. Aliás, é muito importante, só para dar um exemplo de como é importante essa relação diplomática e a liderança do presidente Lula. A França é o país da Europa que mais emite turistas da Europa para o Brasil. É a França, não é nem Portugal. Portugal vem em segundo. Então a França é um mercado muito importante, é uma população que gosta de vir ao Brasil. A França tinha relações diplomáticas conflituosíssimas com o Brasil no governo passado. Ofensas à primeira-dama francesa, a gente lembra do que aconteceu. O Brasil não era mais divulgado na França. Pense em responsabilidade disso. Primeira coisa que o presidente Lula fez foi reatar as relações diplomáticas. O Macron veio aqui, o presidente Lula foi na França, nós trouxemos jornalistas franceses e hoje a França volta a ser um país com um enorme número de turistas para cá. Então, o turismo é fruto também dessas relações de imagem que o Brasil constrói sobre ele. Então, isso é muito importante. A COP30 vai ser um elemento decisivo porque traz os principais líderes mundiais, todos os principais líderes mundiais, para dentro da Amazônia, para falar de clima dentro da Amazônia. É um desafio, né? E um desafio fundamental e corajoso do governo brasileiro. Poderia ser em São Paulo, Rio de Janeiro, mas não. Vai ser dentro da Amazônia para que a gente possa debater no principal lugar do Brasil a responsabilidade climática que a gente tem aqui. E mostrar para milhares de pessoas que vêm aqui, né? E a consequência disso, além do que será decidido na própria COP30, além do que será decidido no próprio evento, fazer com que a Amazônia seja também um destino. A gente quer muito que a Amazônia seja um destino turístico, porque o que mantém a floresta, eu sempre digo que as raízes da floresta são os povos
povos originários. A floresta hoje está de pé, não é por causa da natureza só, é por causa dos povos originários. E esses povos são de alternativa. Se a gente combate um garimpo ilegal, a gente tem que criar uma atividade legal. E essa atividade legal pode e deve ser o turismo. O turismo é a grande solução como modelo de desenvolvimento para o século XXI, principalmente na Amazônia. Então a COP30 tem esse desafio também, né, de fazer com que a Amazônia seja um destino para aqueles que têm responsabilidade climática visitarem e a gente gerar emprego e renda lá também. Ouvimos a entrevista do presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Hoje, sexta-feira, vamos de música aqui no Assunto Federal. É o quadro O que Toca na Esplanada. Quem pediu música foi exatamente o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Vamos ouvir. Eu sou Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e eu quero pedir Tá Escrito, com Xande de Pilares. O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov. Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Ei, Lucão, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Lucão, hoje a gente vai falar na Voz do Brasil de desenvolvimento e obras para o desenvolvimento, obras de infraestrutura principalmente, mas não só isso.
também de saúde, de educação, tudo que leva um país a ser, de fato, desenvolvido, né? Certo. A gente tem uma reportagem especial sobre o novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento. Quando o PAC foi criado lá atrás, quando a gente era bem mais jovem, ele era um programa voltado só para a infraestrutura. Mas agora, nesse governo do presidente Lula, o programa foi ampliado. Ele inclui também obras que em todas as áreas, esporte, educação, saúde e também infraestrutura. E a previsão é que até 2026 sejam investidos no novo PAC 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Cifra espetacular, né? 1 trilhão e não sei quantos bilhões, Ave Maria. Maior do que, eu diria, o PIB da maioria dos países do mundo aí. É verdade, é verdade. E aí a gente tem um balanço sobre isso, porque até o fim do ano passado, mais da metade desse valor já tinha sido executado, quer dizer, já tinha sido efetivamente investido. Quando a gente fala de obra pública, você tem aí uma diferença, né? Uma coisa é eu dizer pra você que vamos fazer essa obra e ela vai custar tanto. Outra coisa é eu começar a executar o dinheiro da obra, quer dizer que ela já está em andamento. Então, já tinham sido executados mais da metade desse valor, 711 bilhões de reais. E em dezembro, mais de 3.800 obras do novo PAC já tinham sido concluídas. E a gente vai trazer aqui um pouco, na Voz do Brasil, os detalhes sobre o que são essas obras, pessoas que foram beneficiadas diretamente por elas, para as pessoas entenderem do que a gente está falando exatamente lá na ponta, né? Quer dizer, onde o governo federal está chegando, né? Exatamente. Efetivamente. Exatamente. A gente fala disso todo dia aqui no programa. No Comunica BR, Comunica né? BR, É isso, é quando você entra e vê o Comunica BR para ver uma obra no seu estado, é uma obra do PAC, provavelmente, do novo PAC que está acontecendo por aí. E aí a gente vai ter também uma entrevista com o secretário de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, que conversou com a gente gravou essa entrevista agora há pouquinho, eu e o Luciano, e ele conversou com a gente sobre obras especificamente de segurança hídrica no Nordeste e o impacto que elas têm também na vida das pessoas por lá. Maravilha. Hoje, 19h, na Voz do Brasil. Eu e você, daqui a pouquinho em todas as rádios do país. Valeu, Mari. Obrigado. Tchau, tchau. Assunto Federal. E chegou a hora do Brasil Cultural, um trabalho jornalístico de pesquisa e apuração com os requintes da literatura. Hoje o personagem do programa é Chico Buarque, o poeta que enxergou na escuridão. Vamos ouvir. Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. No começo da década de 50, o Brasil ainda chorava a derrota contra o Uruguai na Copa do Mundo. As dores coletivas demoravam a passar. Os acontecimentos seguiam um fluxo mais demorado. Não havia internet para transportar as notícias de um lado a outro do planeta em fração de segundos. Nesses dias que parecem tão distantes, um menino corria dentro de casa para ficar bem pertinho do rádio, quando de longe ouvia as marchinhas de carnaval. Nessa época, a televisão engatinhava no país. Sem a imagem, o pensamento precisava criar o que os olhos não podiam ver. O menino então sonhava em ser um cantor famoso, seguir os passos dos grandes artistas. A partir dessa experiência, começava a formação de um dos maiores compositores da música popular brasileira. Senhoras e senhores, com vocês, Francisco Buarque de Holanda. O que será que dá dentro da gente que não dizia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia. Chico Buarque nasceu no dia 19 de junho de 1944. O poeta vem do tempo dos grandes festivais,
quando Rio de Janeiro e São Paulo reuniam nomes da estirpe de Dorival Caymmi e Pixinguinha no mesmo palco. E sob o olhar atento dos veteranos, um jovem de 23 anos pegava o violão para apresentar a obra magistral que ele mesmo havia criado. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Quem te vê, quem não a conhece não pode... Nos idos de 1985, Chico escreveu em versos que os poetas, assim como os cegos, podem ver na escuridão. A história já havia confirmado o lampejo do artista. Em 1968, o marechal Arthur da Costa e Silva assinou o Ato Institucional número 5. O documento suspendia as garantias constitucionais. Era o ápice do governo militar. Um ano depois, em 69, Chico buscou exílio na Itália, como forma de proteger a própria vida. A viagem forçada e os rumos políticos do Brasil inspiraram ainda mais o músico carioca. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. O crítico e produtor musical Regis Tadeu afirma que as composições de Chico Buarque apresentam uma rara sensibilidade poética. As letras do Chico Buarque são, na sua grande maioria, poemas, né? Poemas musicados, né? E são de um nível de beleza, de sacadas muito acima do normal dentro do panorama da música brasileira em todos os tempos. Ele demonstra nas letras uma sensibilidade, uma percepção muito acurada do próprio Brasil, do próprio cotidiano das pessoas, da abordagem de certos temas, é absolutamente brilhante. Então o Chico, ele como compositor, ele talvez seja um dos grandes mestres, vamos dizer assim, de uma sensibilidade poética da música brasileira que hoje simplesmente quase não existe mais. Ao longo da carreira, o cantor foi aplaudido em Roma, Paris, Portugal, Buenos Aires e em muitos outros países. A plateia internacional talvez não saiba que o menestrel levava para o exterior a inspiração das paisagens deslumbrantes da cidade onde nasceu. Caminhando do Leblon ao Arpoador, Chico viu horizontes e pôres do sol que o ensinaram a fazer pinturas com palavras e harmonias. Mas, diferentemente dos quadros, a música pode ir a toda parte com maior facilidade. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode... Houve um tempo em que o músico consagrado resolveu transformar a imaginação em romances. Em 1992, conquistou o prêmio Jabuti na categoria ficção, com o livro Estorvo. Em 2004, repetiu a dose com Budapeste. Em 2011, foi a vez da obra Leite Derramado ganhar o mais tradicional prêmio literário do país, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Em 2019, o escritor venceu o prêmio Camões de Literatura. De olhos atentos à realidade, Chico Buarque cantou as coisas do amor para acalentar a nossa gente sofrida e, por meio da música, fez o mesmo que Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, uma crítica à sociedade que transforma o homem em máquina. Seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou pra descansar como se fosse sábado. Filho do escritor Sérgio Buarque de Holanda, Chico teve um ambiente cultural muito rico na infância. O pai recebia em casa figuras como o poeta Vinícius de Moraes. Se não bastasse a contribuição paterna, a mãe de Chico, Dona Maria Amélia Alvim, era uma habilidosa pianista. Observando o Brasil de ponta a ponta, nos vem uma pergunta à mente. Quantos talentos não ficaram no anonimato devido à falta de oportunidades? No
numa tentativa de promover o desenvolvimento popular, o governo federal aprimorou a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura. De acordo com o diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios do Ministério da Cultura, Tiago Leandro, a ação pretende democratizar o acesso às atividades criativas em todo o país. A missão da política é chegar onde a cultura precisa. E onde é isso? Em todo lugar. Então fomos muito felizes em conseguir que o recurso chegasse em 98% das cidades brasileiras, em 100% dos estados. E quando a gente observa os princípios da Política Nacional Aldir Blanc, a gente vê que tem esse intuito mesmo de democratização, de fazer a cultura chegar, de empoderar os fazedores de cultura locais. A cultura reúne forças para desenvolver a consciência política. O povo não precisa colocar celebridade alguma em um pedestal inatingível. A mente lúcida deve antes analisar a obra transmitida à sociedade. A mensagem vai revelar o quanto o artista conhece o chão da realidade. O poeta Carlos Drummond de Andrade afirmou que no meio do caminho tinha uma pedra. E Chico Buarque nos alertou que também há uma roda viva de violência, autoritarismo e desigualdade. A cultura, então, é chamada para preservar os sentimentos que nos fazem humanos. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Karine Melo. Produção, Diego Freitas. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Nas voltas do meu coração. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ressaltou no programa Bom Dia Ministro de ontem os progressos nas obras da Transnordestina e a integração com a Ferrovia Norte-Sul. Ele comparou os resultados da atual gestão com a anterior, destacando o ritmo acelerado das entregas. Também mencionou os investimentos na BR-364 e a atuação do governo federal para promover melhorias concretas na malha viária do país. Saiba mais no boletim Direto do Planalto. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou do Bom Dia Ministro e destacou os avanços das obras da Transnordestina e a ligação dela com a Ferrovia Norte-Sul. Ligar o porto de Suape, em Pernambuco, e o porto de Pecém, no Ceará, à Ferrovia Norte-Sul. Por isso nós estamos avançando com as obras da Ferrovia Transnordestina. Pela primeira vez, as obras em muitos anos, porque ela passou 4 anos do governo anterior parada, a Ferrovia Transnordestina ela está andando, tem cerca de 2.500 operários trabalhando nela nesse momento. O governo do presidente Lula garantiu 4 bilhões de reais em financiamento para que a obra pudesse andar na velocidade que ela precisa. Isso vai ser muito importante para o Nordeste brasileiro. Durante a sua fala, o ministro Renan Filho fez questão de comparar os números da atual gestão com os da anterior, enfatizando os avanços conquistados e o ritmo acelerado das entregas das obras. A concessão feita em Rondônia vai permitir 2 estados, um antes e um depois da concessão. Como a gente investiu 640 milhões no ano passado, que foi um investimento histórico no estado, em 24, contra 140 milhões do último ano do governo Bolsonaro, isso já representa 4 vezes mais recurso. Mas quanto vai botar a concessão? A concessão vai botar 8 bilhões de reais na BR-364. Só ela significa 10 anos desse investimento, mais de 10 anos desse investimento que o governo do presidente Lula está fazendo. Se for comparar com o investimento anterior, significa mais de 30 anos do investimento que o governo Bolsonaro vinha fazendo. Por isso, o investimento privado, ele é relevante. Com investimentos robustos e uma gestão focada em resultados, o governo federal vem promovendo avanços concretos na infraestrutura da BR-364 e de transportes. De Brasília, Pedro Rosa. Você ouviu Direto do Planalto. E a Advocacia Geral da União, AGU, enviou ofícios à Apple e ao Google pedindo a colaboração das plataformas para evitar a disseminação de conteúdos falsos e a propagação de aplicativos fraudulentos relacionados ao imposto de renda. Boletim AGU Brasil traz mais informações. A Advocacia Geral da União enviou ofícios às empresas Apple e Google
pedindo a colaboração das plataformas para evitar a disseminação de conteúdos falsos e a propagação de aplicativos fraudulentos relacionados ao imposto de renda das pessoas físicas. O objetivo é proteger os contribuintes contra fraudes comuns nessa época de prestação de contas com o fisco. Nos documentos, a AGU pede que as empresas reforcem a adoção de procedimentos rigorosos de verificação e de análise dos aplicativos que mencionem o imposto de renda, disponibilizados nas lojas Apple Store para dispositivos móveis iOS e Google Play Store para dispositivos Android. O Procurador Nacional da União de Defesa da Democracia, Rafael Ramos, falou da importância dessa colaboração das plataformas com o poder público. Justamente para evitar fraudes que ocorreram em anos anteriores, de golpes, que são aplicados para os consumidores, para os contribuintes, em relação àquelas lojas de aplicativos, ou seja, mensagens enganosas fazem com que as pessoas acessem um link errado, um link devido, e por vezes baixem um programa que não é o programa oficial, que é um programa que não é o da Receita Federal, e muitas vezes confundem, utilizando símbolos de governo, utilizando os nomes. Fica também aqui o nosso alerta para toda a população para que acesse as informações dos canais oficiais e tenham atenção em relação a todos esses procedimentos no mundo da internet. A AGU orienta ainda as empresas a removerem imediatamente o que for considerado dispositivo fraudulento. A atuação atende a pedido do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República e se justifica pela existência de sistemas maliciosos disseminados nos anos anteriores que induziam os usuários a baixarem e instalarem aplicativos falsos com o objetivo, por exemplo, de roubar dados e aplicar golpes. De Brasília, Vitor Abreu. O Som da Indústria desta semana fala sobre o desafio de inovação Bengalas Inteligentes, um concurso lançado pela ABDI e pelo governo do Paraná, que vai premiar protótipos de bengalas para deficientes visuais que antecipem obstáculos estáticos acima da linha da cintura. Informa também sobre os contratos fechados pela agência para fortalecer a capacidade industrial, produtiva e tecnológica das empresas da Base Industrial de Defesa brasileira. Vamos ouvir. Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Governo do Paraná lançaram no dia 2 de abril, em Curitiba, o desafio de inovação Bengalas Inteligentes. O concurso vai reconhecer e premiar protótipos de bengalas para deficientes visuais que permitam antecipar obstáculos estáticos acima da linha da cintura. As soluções mais inovadoras vão receber ao todo R$ 2,8 milhões. Podem participar do concurso pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, e consórcios entre empresas, incluindo parcerias com instituições estrangeiras. Mas atenção, é aceita apenas uma proposta por CNPJ. A analista de produtividade e inovação da ABDI, Bruna de Castro, convida startups e grupos interessados a participarem do concurso, cujas inscrições seguem até 5 de maio. Nós estamos hoje convocando startups, empresas inovadoras, institutos de ciência e tecnologia, times que possam apresentar um CNPJ. As inscrições estão abertas até o dia 5 de maio. Participem, se envolvam para que a gente consiga encontrar soluções que ajudem a detectar, a antever, a prever obstáculos acima da linha da cintura dos usuários de bengalas, pessoas que têm deficiência visual ou pessoas com baixa visão. Para o assessor especial da ABDI e líder do escritório de encomendas tecnológicas da agência, conhecido como Hubtech, André Rauen, o concurso reafirma o compromisso da ABDI de promover a ciência e a tecnologia a serviço da população. A gente está super animado, a comunidade de pessoas cegas ou com baixa visão de Curitiba veio prestigiar, a gente está muito empolgado e está muito esperançoso que a gente consiga transformar a ciência e tecnologia brasileira em solução concreta para as pessoas. O desafio de inovação Bengalas Inteligentes é aberto à participação de projetos de todo
todo o país. Além dos prêmios em dinheiro, os 3 primeiros colocados do concurso vão receber assessoramento técnico da ABDI para acessar o ecossistema de inovação brasileiro e internacional, a fim de escalar os protótipos premiados. Para se inscrever, acesse www.abdi.com.br/bengalas inteligentes. E também no dia 2 de abril, a ABDI deu 2 passos importantíssimos para fortalecer e promover a capacidade industrial, produtiva e tecnológica das empresas da Base Industrial de Defesa Brasileira. Durante a Feira Internacional de Defesa e Segurança, a LAAD Defense and Security, no Rio de Janeiro, a agência formalizou a contratação da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo para estruturar o monitoramento da Base Industrial de Defesa, o que inclui análises qualitativas e quantitativas de alguns segmentos que a integram e o uso de parâmetros e variáveis a serem atualizados periodicamente. A agência contratou também o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para a estruturação de modelagem de um banco offset ofertante para o Brasil. Trata-se de um instrumento que permite que a indústria brasileira se beneficie de tecnologias avançadas trazidas por empresas estrangeiras, reduzindo, assim, sua dependência de fornecedores internacionais. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar. Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço. E olha só que interessante, a caderneta de saúde da criança já está disponível em versão eletrônica no aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta inédita permite que pais e responsáveis acompanhem vacinação e desenvolvimento das crianças diretamente pelo celular, com dados atualizados em tempo real. Lucília Araújo conta a novidade. A caderneta de saúde da criança já está disponível em versão eletrônica no aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta permite que pais e responsáveis acompanhem informações de vacinação, crescimento e desenvolvimento das crianças em tempo real, com notificações de lembretes de vacinas e outros cuidados. Observações sobre a saúde da criança vão poder ser inseridas pela família. A ferramenta apresenta ainda conteúdos educativos interativos, como dicas de amamentação, prevenção de acidentes e alimentação saudável. Segundo o governo federal, a versão digital complementa a caderneta física, que continua sendo distribuída nas unidades de saúde. Para acessar, baixe o aplicativo Meu SUS Digital em seu celular ou tablet. Faça login com CPF e senha do gov.br. Em seguida, vá à seção Mini Apps e selecione Caderneta da Criança. Por fim, adicione a criança informando CPF e senha da conta gov.br dela. Saiba mais sobre a caderneta digital da criança em gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. E essa notícia é para você, microempreendedor individual. A Receita Federal lançou uma nova funcionalidade no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, PGMEI, que promete facilitar a vida dos microempreendedores. Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho. A Receita Federal lançou uma nova funcionalidade no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o PGMEI, que promete facilitar a vida dos microempreendedores individuais. Desde 31 de março, os MEIs podem gerar um único documento de arrecadação, o DAS, reunindo vários meses de tributos vencidos ou a vencer. A medida torna o processo menos burocrático e mais prático. Antes era preciso emitir um boleto para cada mês em aberto. Agora, com o DAS consolidado, é possível resolver tudo de uma só vez. Isso representa ganho de tempo, mais organização financeira e menos risco de erro. Segundo a Receita, a expectativa é que a novidade ajude os microempreendedores a manterem suas obrigações em dia. Para acessar,
basta entrar no portal do Simples Nacional, escolher os meses desejados e gerar o documento único. A recomendação é aproveitar a praticidade e evitar pendências com o fisco. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você aí que está ouvindo essa mensagem no rádio, está ouvindo esse barulhinho? É um sinal para você ficar atento e não perder tempo em caso de sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se sentir mal-estar, febre, dores no corpo e manchas vermelhas, beba bastante água, não se automedique e procure a unidade básica de saúde mais próxima. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Saiba mais em gov.br/mosquito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. E está chegando ao fim o nosso assunto federal. Eu volto segunda-feira, 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde, bom fim de semana e até segunda. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.